E aí, turma, beleza? É muito bom estar aqui com vocês de novo para uma videoaula de um assunto que vai ser meio uma revisãozinha do Fundamental 2 de vocês. É a aula da apostila de vocês chamada de Fonética e Fonologia. E aí, vocês me perguntam com aquela cara de pau deslavada: Cadu, o que é isso? O que é fonética e o que é fonologia? Então, foca aqui no slide com o mouse e a gente vai ser muito feliz. Fonética é a área que estuda os sons da fala. Então, provavelmente, se alguém aqui se interessar pela parte de física ou de letras e quiser estudar os sons da fala, como esses sons se reproduzem, ou até quem vai para a área musical, vai trabalhar muito com fonética, acústica e articulatória. Já a fonologia é a parte que nos interessa. É a área que estuda as características linguísticas desses sons, ou seja, como nós podemos representar linguisticamente. E essa área aqui, foquem bem na fonologia, porque ela é muito importante. Ela vai fazer uma distinção entre duas coisinhas fundamentais. A primeira delas é o que eu chamo de fonema, que é a referência sonora. Então, o mesmo som ele pode ser, representado por várias letras. Mas na representação fonética do som, na representação do fonema, só existe um. Então, se eu falo chave, que é com CH, se eu falo mexerica, que é com X, o som de X ele vai ser representado por um fonema só, porque afinal ele é um único som. O que nós temos que representa várias coisinhas é o que eu chamo de letra. A letra não é o som em si. A letra é como eu escrevo graficamente. Então, por isso vocês veem que há uma diferença entre o alfabeto brasileiro e o alfabeto oriental, por exemplo. Até pela questão do som. Beleza. Segunda coisinha de hoje, mais uma definição. Os 3 tipos de fonemas que nós temos em português. Nós temos 33 fonemas na língua portuguesa, que eu vou dividir em 3 grupos. Consoante. Por que consoante? Porque é a que soa com. Ela não tem som próprio. Ela é uma obstrução de som. Então, a consoante, seja a parte da garganta, seja a parte do dente, seja a parte do lábio, ela proíbe a saída de ar. Ela obstrui. Por isso, ela é consoante. Ela soa com alguma coisinha. E essas coisinhas podem ser 2. A semivogal, que é uma vogal, só que ela tem uma sonoridade mais baixa. Ela é bem tranquila, bem leve. Então, ela quase não é audível. E a vogal, que é a total saída de ar das nossas cordas vocais. Então, você pode até sentir que é quando vibra aqui as cordas vocais. E ela é que faz emitir o som. Ela faz com que a semivogal e a consoante sejam emitidas. Ou seja, a vogal é a sonora, é a que soa, é a soante. Pensando nisso, gente, eu vou para uma outra coisinha importante em português. Parece coisa de pré, mas é uma coisa que gera problemas. Cadu, como que eu divido sílaba? Sempre uso essa pergunta. Ou o cara que vai dividir sílaba na redação, não sei dividir a sílaba. Vou deixar um espaço gigantesco, assim, o Cadu nem vai perceber, Tô deixando esse espaço aqui, e o Cadu vai ficar de boa, vou colocar a palavra na seguinte, ou espremo, coloca aquela letra bem pequenininha. Dica, toda sílaba no português tem uma única e exclusiva vogal. Isso significa que a sílaba pode ter uma consoante, uma vogal e uma semivogal, mas ela só pode ter só uma vogal. Sem vogal, não há sílaba. Eu pego uma palavra como bíceps, que está aqui, Eu tenho 4 consoantes, praticamente, exatamente 4, e 2 vogais. Como que eu vou fazer a separação? Vou separar pelas vogais. Bi, eu tenho a vogal I. Ceps, porque eu tenho a vogal E. Eu não posso separar o PS. O PS não tem vogal. A mesma coisa, tia. Eu tenho uma letra, forte, que é o A. O I é quase imperceptível, então ele entra na mesma sílaba. Psicologia. Eu tenho o P mudo no começo, que eu falo quase um pi, praticamente. A gente não consegue falar o P mudo em português. Então, eu coloco o PSI numa única sílaba. Então, a sílaba tem obrigatoriamente uma vogal. Isso vai ser importante futuramente. Firmeza até aqui? Mais fácil que ganhar do Vasco? Então, vamos seguir adiante, porque essa aula está bem interessante, turma. Casos da língua portuguesa em que isso ocorre. A questão dos sons. Com a consoante, eu tenho 2 casos básicos. Eu tenho o encontro consonantal, que eu tenho as 2 consoantes juntas sem uma vogal no meio. Então, claro, drama, grama, flauta. Tudo aqui que está em negrito nessa linha
são os encontros consonantais. Eu peguei duas consoantes e coloquei juntas sem uma vogal no meio. O dígrafo é um pouquinho diferente. Eu pego duas letras, só que elas vão representar um único som. Crescer, por exemplo, apresenta só o som do S, apesar de eu ter um SC escrito. Filho apresenta só um som de G, que é representado pela letra LH em português. Chave representa o som de X, só que com duas letras, C e H. Morro são dois R's para representar um som de R forte. E sessão, com dois S aqui no caso, são dois S para representar um som de S forte. Ou seja, o dígrafo é quando eu tenho duas letras na escrita, mas elas representam um só som na fala. Firmezinha, turma? Bem tranquilo. É fácil, é sossegado, é só uma revisão. Agora entra a parte que nos interessa. Atenção e muito foco. Encontros vocálicos. Parece a aulinha de primeira série do ensino fundamental, né? Mas isso aqui é um pouquinho difícil. Se lembra quando falaram para vocês que podiam ter duas vogais na mesma sílaba? Desistam dessa ideia. Nunca em português, e aqui eu estou dizendo, ó, nunca existirão duas vogais na mesma sílaba. A sílaba tem uma única e exclusiva vogal. E essa é a parte que eu preciso que vocês tenham consciência nesse capítulo aqui de fonética e fonologia. Só uma vogal por sílaba. Essa é a regra do português. Então, gente, se a sílaba tem uma única e exclusiva vogal, então ou eu vou ter uma semivogal com uma vogal, ou eu terei duas semivogais com uma vogal, ou eu vou ter que separar a sílaba. Então, aí está a regrinha dos nossos três encontros vocálicos. O tritongo é quando eu tenho a sequência semivogal, vogal, mas semivogal. Os dois países vizinhos nossos aqui, ó, Uruguai e Paraguai, são os dois exemplos clássicos. Olha aqui, ó, Uruguai, eu tenho o U que é fraquinho, o A que é forte e o I que é fraquinho, ou seja, duas semivogais nas pontas, uma vogal no meio. A mesma coisa com Paraguai. Eu tenho uma semivogal na ponta, outra semivogal na ponta e eu tenho uma vogal no meio. Ou seja, é a regrinha. Nunca terão duas vogais, dois sons fortes numa mesma sílaba. Porque o som forte é o que marca a sílaba em português. Em inglês, em italiano, em coreano, em japonês, são outros 500. O hiato é quando eu tenho duas vogais ao lado na escrita. Só que elas não estão na mesma sílaba, por quê? Porque elas são duas vogais. Então aí eu separo a sílaba. Então, país. Qual que é a diferença clássica, gente? Quando eu pego duas palavras, paz e país. Em paz, eu tenho uma coisa muito bonitinha. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Aí eu coloco na mesma sílaba. Já em país, eu tenho uma outra coisinha. Eu tenho uma vogal forte com uma vogal forte. Duas vogais não podem coexistir na mesma sílaba. Por isso que eu separo a palavra país. Serve para Piauí. Eu tenho dois casos em Piauí. Eu tenho o AU, que nós vamos ver que vai se chamar ditongo, mas o I, ele se separa, porque ele é tão forte sonoramente quanto o A. Rainha, eu tenho tanto o A forte quanto o I forte. Então, eu não tenho uma vogal e uma semivogal, eu tenho duas vogais. Se eu tenho duas vogais uma do lado da outra, elas têm que estar em sílabas separadas. Porque a sílaba comporta apenas uma vogal, um som forte, um som sem obstrução do ar. O último exemplo, saúde, tanto A quanto U, tem uma sonoridade forte. Belezinha? Vamos para o próximo slide aí, turma. Falta aqui no PowerPoint, falha do computador, básica. Ditongo, semivogal mais vogal ou vogal e semivogal. A ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa da matemática pode ser aplicada aqui. Então quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, e elas vão estar na mesma frase, porque é possível ter um som mais forte e um som mais fraco na mesma sílaba. Qual é o caso? Peixe. Peixe, eu tenho o E é muito mais forte que o I. Por isso eu tenho o E como vogal e o I como semivogal. Chapéu, eu tenho o E muito mais forte que o U. Então, el pode ficar na mesma frase. Paz, eu tenho o A muito mais forte que o I. Colégio, eu tenho o O muito mais forte que o I. Então, gente, qual é o caso? Quando eu tenho uma semivogal
e uma vogal e a ordem inversa também é possível, vão ficar na mesma sílaba. Porque é possível ter semivogal e vogal na mesma sílaba. Tranquilo? Posso provar como isso acontece? Isso não pode ser considerado na língua escrita, turma. Mas na língua falada, nós temos um fenômeno muito bacana, que é o quê? A queda da semivogal. Como assim, Cadu? Em vez de falar caixa, já ouviram a pessoa falar caixa? Ou em vez de falar peixe, a pessoa fala peixe. Aí você lembra do Romário. E aí, peixe? Beleza? Hoje aqui nós vamos ganhar mais o jogo do Corinthians. Então, quando o Romário falava e aí, peixe, o que ele estava fazendo? Ele estava omitindo a semivogal. A semivogal é tão fraca que em alguns casos da língua falada, ela cai. E ela caindo, por quê? Porque o som dela é quase imperceptível. Então, ela não faz tanta falta assim na parte sonora. Dica, na parte sonora, na parte escrita, eu não posso omitir a semivogal, porque a grafia ela tem uma norma diferente da fala. Gente, a última coisinha que eu preciso falar com vocês é sobre o alfabeto fonético. O alfabeto fonético ele difere das letras porque as letras elas podem representar diversos sons. No alfabeto fonético, cada símbolo representa um som de cada língua, ou seja, os sons gerais. Então, no português, quando a gente fala a palavra think, a gente não tem esse som do TH juntos em português. Então, por isso que gera um pouquinho de dificuldade. E o alfabeto fonético é uma representação geral. Ele é muito utilizado por quem? Por músicos, quando eles têm que cantar uma música em um idioma estrangeiro no qual eles não dominam. E por estudiosos de línguas em gerais para tentar representar esses sons e as variações que ocorrem nesses sons. Você lembra da parte de variação linguística? A parte da fonética ajuda bastante. Como que eu tenho contato com isso, Cadu? Pode ser a pergunta de vocês. Vocês têm contato com isso no dicionário, quando vocês têm a palavra escrita e vocês têm algumas representações. Aí você pega aquela parte entre barras e tá com esses símbolos aqui que vocês acham estranhos. Por que que eu sei que em inglês tem que falar love e não love? Aí vocês vão lembrar aquela música Is My Love, Is My Love. Por que não tem que falar love? Porque eu sei que em inglês o L tem esse som de é esse V virado e o V mudo, no qual eu não posso pronunciar esse I no final, não pode ser love, é love, desculpa. Tá no final. A mesma coisa aqui, something. Por que eu sei que eu não posso falar something? Porque eu sei que tem esse aqui, eu tenho esse thing aqui no final, eu não tenho uma vogal aqui no final, vocês percebem, e eu não tenho também uma vogal aqui. Então, gente, aí está a facilidade. Se você conhece esse alfabeto fonético, você tem mais facilidade para pegar vários idiomas. Vou dar agora 2 casos do italiano, o qual eu domino um pouquinho mais. Por exemplo, em italiano, a letra C acompanhada de I e de E, ela tem um som diferente, ela não é C, ela é T ou Che. Então, em italiano, a gente não fala cinema, a gente fala cinema. Porque esse som aqui é representado por T e essa cobrinha aqui. A mesma coisa, o som do CH em italiano não é o som de X, que nem pra gente. É o som de Q, do QU, que é em português. Por isso eu consigo entender que chiesa é a mesma coisa que chiesa escrito aqui. Beleza, turma? Vocês não precisam saber alfabeto fonético. Fica como uma dica para quem quer aprender idiomas estrangeiros. Facilita bastante. Uma última coisinha que eu sei que vocês estão sedentos pela lição de casa, é a coisa que vocês mais desejam. Aí está a lição de casa de vocês. Façam esses exercícios e nos vemos na próxima aula. Meus amores, beijos na alma e até a próxima.